Eu, com muito prazer, dou as boas-vindas nesta manhã de terça-feira ao embaixador Sérgio Amaral, que foi embaixador do Brasil em Londres, em Paris, em Washington, diplomata, advogado, foi ministro também de Estado e é um grande observador das questões internacionais. Embaixador, muito obrigada, por falar conosco. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Muito bom dia. Sônia Blota, também direto do Egito, acompanhando a COP27 conosco nessa entrevista. Quer começar a conversa com o embaixador, Sônia? Vamos lá, Thaís. O embaixador, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Embaixador, em primeiro lugar, eu gostaria de contar para o senhor que o Brasil está dominando os bastidores aqui da COP, não só pela questão climática, mas também pelo atual governo e pelo novo governo, né? Pela transição que o país vive. E eu gostaria de saber como é que o senhor, com a sua visão internacional, está enxergando o Brasil nesse momento e a visita do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva aqui em Sharm el-Sheikh, no Egito. Bom dia, Sônia. Eu acho que você está neste momento onde as coisas estão acontecendo. E elas são todas muito importantes, depois nós podemos comentar esses tópicos, mas começamos pelo Brasil. E eu acho que para o Brasil é uma grande mudança, mais do que uma mudança. Eu acho que a visita do presidente Lula a Sharm el-Sheikh para a reunião da COP27 é uma reviravolta nas posições do Brasil internamente, em que o Brasil conseguiu derrotar o populismo autoritário, coisa que os Estados Unidos também estão tentando fazer, e, ao mesmo tempo, é uma grande mudança na questão ambiental. Sônia, nós estamos saindo do isolamento em que nos havíamos colocado, com posições contrárias ao interesse nacional, como as posições na área ambiental, a não participação do programa e dos grandes encontros mundiais na área ambiental, para sermos um líder, para voltarmos a ser um líder na questão ambiental, porque nós temos todos os requisitos para isso, com um grande patrimônio, grande e valioso patrimônio, que é a Amazônia, com uma equipe, com uma infraestrutura para proteger a Amazônia muito importante, que foi colocada de escanteio, e, portanto, eu acho que isso fará muito bem o Brasil, de imediato, facilitando a conclusão, a ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que abre oportunidades econômicas e, ao mesmo tempo, oportunidades políticas, geopolíticas, muito importantes para o Brasil. Professor, o senhor vê algum tipo de protecionismo praticado contra o Brasil, por exemplo, por países da União Europeia, que até esse momento não sinalizaram claramente se irão ou não endossar esse acordo com o Mercosul? Eu acho difícil falar em protecionismo, porque o que está acontecendo por parte da Europa é que os países estão se recusando a ratificar o acordo em face das medidas que o Brasil tem tomado em relação à causa ambiental. Na medida em que o Brasil muda, não há nenhuma razão para essas restrições, para essa resistência a concluir o acordo continua. Nós vamos ter muito boa vontade, mas é verdade também que existem questões objetivas. E os países europeus e também os Estados Unidos estão tomando uma série de medidas para restringir o acesso dos produtos brasileiros em seus mercados. Mas isso não é contra o Brasil apenas, isso é uma medida geral
de proteção do meio ambiente. E o que eles dizem é o seguinte: nós estamos tomando medidas importantes do ponto de vista interno para evitar que os nossos produtos afetem o meio ambiente. Eles dizem, é razoável que nós possamos pedir a alguns dos nossos parceiros que respeitem também as regras que nossa população vai tomar. Por quê? Porque ninguém mais aceita violações do meio ambiente. Então, é claro que ninguém também é bobo, que junto com essas medidas, que eu diria são até razoáveis, alguns dos produtores que competem conosco estão aproveitando para inserir, para adotar também medidas que restringam a competição de um país muito importante nesses campos, sobretudo do agronegócio. Mas eu não acredito que haja nenhuma restrição ou nenhuma medida contra o Brasil especificamente. O que acontece é que nós fizemos muita coisa errada, em prejuízo, em primeiro lugar, contra nós mesmos. Na medida que nós mudamos, que nós eliminamos a mentalidade do deixa passar a boiada, o Brasil vai ser visto, e já está sendo visto, sob uma outra ótica, e tenho certeza que vai ser muito bem recebido. Embaixador, muito se fala, né, sobre a volta do Brasil no cenário internacional, né? Inclusive estava no primeiro discurso quando o Lula foi eleito. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda não temos o nome do ministro da Fazenda. E essa é uma grande curiosidade internacional, quer dizer, nacional e internacional. O senhor acha que já passou da hora do ministro da Fazenda ser anunciado? O que o senhor pensa da economia interna acenando para o Brasil num contexto internacional? Eu acho que já foram dados vários sinais de que o Brasil adotará uma posição que vai ter que ser um equilíbrio entre o respeito aos equilíbrios da economia, sobretudo na questão fiscal, e, ao mesmo tempo, reservar um montante suficiente de recursos para praticar uma política social efetiva, provocando, inclusive, uma distribuição de renda e reduzindo a desigualdade. Esse vai ser um equilíbrio difícil, mas ele é necessário. E eu não tenho dúvida que a comunidade internacional vai entender os objetivos do Brasil, porque ela também vive um momento em que a questão da desigualdade é uma realidade. Nos Estados Unidos, na Europa, veja a situação dos imigrantes. Então, eu acredito que esse é um equilíbrio difícil, mas necessário, e eu tenho a impressão, ou tenho a certeza, que as políticas nossas vão ser entendidas. Acho que o ministro da Fazenda virá no momento oportuno em que o governo vai definindo a sua equipe de trabalho. Embaixador Sérgio Amaral, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Embaixador, nós temos 2 encontros gigantes acontecendo ao mesmo tempo, não é? A COP27 que acontece no Egito e, ao mesmo tempo, a reunião de cúpula do G20, sediada dessa vez em Bali, na Indonésia. Dessa vez, o presidente do Brasil e o vice-presidente não estão entre os representantes do Brasil no G20. Quem representa o Brasil é o chanceler Carlos França. E a gente sabe também que vivemos nesse momento aqui no Brasil um período de transição. O senhor vê algum tipo de dano para a não presença do presidente do Brasil no G20, ou isso, nesse momento de transição, não é tão relevante? Eu acho que é relevante e acho que seria um bom momento de o Brasil mostrar a sua nova face de um país que venceu na sua defesa da democracia, que está comprometida com o meio ambiente e com o combate à desigualdade. Mas é evidente que os olhos, mesmo que o presidente Bolsonaro tivesse comparecido, que aliás ele não fez, não tem feito no que diz respeito
às reuniões ambientais, é normal que os olhos estejam voltados para o novo presidente, que tem dito coisas que são muito bem recebidas pela comunidade internacional, e não tenho dúvida de que abrirão as portas para um novo momento da relação do Brasil com a comunidade internacional. Nós saímos de uma posição de párias para uma posição de um país integrado com os grandes movimentos no mundo e pronto a colaborar, a ser um parceiro importante. Sônia Blota, direto do Egito, também com mais uma pergunta para o embaixador Sérgio Amaral. Sônia. Vamos lá, embaixador, agora perguntando para o senhor, com a vasta experiência que o senhor tem nas relações internacionais, qual o perfil que o senhor acha que o novo chanceler deva ter? Um perfil mais de carreira ou um perfil mais ousado no que diz respeito à negociação política mesmo? Eu acho que é difícil dar uma resposta à sua pergunta, porque eu acho que o melhor chanceler deva ser aquele que esteja sintonizado com as novas políticas brasileiras, as opções claras da sociedade pela democracia, pela defesa das instituições, por um programa social, por um programa ambiental. Eu acho que os nomes vêm em segundo lugar e o Brasil tem certamente nomes muito bons na direção que o presidente escolher levar o Brasil. Embaixador Sérgio Amaral, muito obrigada, por ter conversado conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes nesse feriado. Um bom feriado para o senhor. Muito obrigado para vocês também.